Apresentamos o MR360, método Readapta, uma revolução na reprogramação do movimento pré e pós-cirurgia. O MR360 trabalha com o corpo como um todo, respeitando os padrões naturais de movimentos e os atractores, soluções inteligentes que o corpo cria para se adaptar e se fortalecer. Se você passou por cirurgia e quer prevenir lesões, venha conhecer o MR360, o método Readapta. Agende sua avaliação, transforme o seu movimento com segurança e eficiência. E outros não. Hoje nós vamos falar sobre um fator reverso na nossa profissão. Eu quero que vocês hoje se desprendam um pouco da parte convencional que vocês fazem no dia a dia e traz um pensamento mais aprofundado do que a gente vai realizar hoje. Por quê? Porque nós vamos voltar totalmente às funções do nosso corpo. Nós estamos vendo todos esses aparelhos aqui dentro da academia, que é fundamental, faz parte do processo de reabilitação, mas não é tudo. Então nós vamos começar a entender hoje como construir um mecanismo de reabilitação e retreinamento pré e pós-cirurgia, sem nenhum tipo de referência ou qualquer outros fatores que possam ser apresentados previamente para que nós, profissionais de educação física e personal modelo, possamos ter um raciocínio clínico e assertivo em todas as funções do corpo de acordo com a necessidade de cada cliente. Por que isso? Porque cada um de nós somos pessoas individuais. Quando partimos para um ponto dos fundamentos do treinamento pré-desportivo, nós trazemos aqueles pontos e fatores que o indivíduo ele é único, o fator biológico. Então, aquele fator biológico relacionado à individualidade biológica de cada pessoa, ela tem que ser preservada ao máximo. A primeira pergunta: até que ponto nós prescrevemos exercício físico para cada cliente que tem dentro da academia, cada cliente que vocês atendem individualmente, quanto tempo vocês ficam planejando para fazer com que aquela programação do treino, a ficha do treino, ela seja totalmente voltada para o cliente? Hoje, nessa questão, por quê? Porque nós vamos falar de fatores clínicos, não de fatores com individualidade. E essa individualidade ela tem que ser preservada ao máximo. Por que hoje? Porque, caso contrário, ou nós, profissionais, estamos prescrevendo de maneira errada, ou o cliente não está entendendo o que é que o profissional vai passar para ele dentro da programação do treino. E como é que vai ser essa programação do treino? Primeiro fator. Pode anotar. Anote de verdade o que eu vou dizer aqui agora. Toda prescrição ela tem que se iniciar não pelo local lesionado, mas sim pelo trabalho mental. Pode anotar. Toda lesão ela não pode iniciar no membro ou local que está lesionado. Nós temos que iniciar essa programação pela mente do cliente. Por quê? Porque quando vocês forem, a partir de hoje, contactados pelo cliente, vocês vão esquecer da planilha de treino. Vocês têm que focar no cliente. Vocês têm que focar no que eles estão passando para vocês inicialmente. Vocês têm que prestar atenção na fala. Por que pensar primeiramente na mente? Porque tudo que nós vamos realizar aqui hoje, se nós não desenvolvermos um raciocínio clínico da parte de vocês, e vocês desenvolverem um mecanismo neural do cliente, não tem como ter sucesso essa reprogramação de treinamento.
Não tem como. Por quê? Porque todos os indivíduos que estão dentro da academia, o analfabetismo motor é gigantesco. Então, se ele não tem coordenação motora, ele vai se lesionar. Vai se lesionar. Por quê? Porque a prescrição está sendo realizada de forma errada. Nós iniciamos pelas extremidades. Nós temos que iniciar pela base. Qual é a base do nosso corpo para poder sustentar os outros? O centro. Então, se nós iniciarmos pelas extremidades, nós vamos lesionar o nosso membro. Então, toda prescrição de treino, pode anotar, tem que iniciar pela base do corpo. Toda prescrição de treino tem que ser iniciada pela base do corpo. E quais são os exercícios que tem que ser direcionados na base do corpo? É aquelas flexões abdominais que nós fazemos convencionalmente? Não. À tarde nós vamos fazer as aulas práticas, as atividades práticas, nós vamos entender toda essa reprogramação de treino e toda essa montagem de treino. Eu queria ajudar que algum de vocês pudesse ter trazido os computadores. Né? Alguém trouxe? Nós vamos ter um momento que nós vamos usar. Por quê? Antigamente, gente, o conhecimento era restrito, concorda comigo? O acesso era pouco. Para poder a gente fazer uma pesquisa e ter uma análise de dados, era muito mais difícil. Era ou não era? Para a gente terminar um TCC, quem fez a sua formação presencial e todos os dias aqui do Vaz Aleixo, lá para Lemos Sampaio, ou qualquer outra faculdade, o conhecimento era mais restrito, era na raça. Nós tínhamos que pensar mais. Hoje, com a automação e a tecnologia, nós pensamos pouco, nós raciocinamos pouco, porque nós queremos tudo mais rapidamente, imediatamente, mais rápido. Aí onde é que mora o perigo? Nós vamos falar hoje, gente, de método adapta para a cirurgia. Então, nós temos que gastar mais tempo, bem pensando. Mas como é que eu vou gastar muito tempo pensando, raciocinando, fazendo levantamento, prognóstico, diagnóstico, se eu tenho que atender 50 clientes que eu estou dentro da minha carteira, como é que eu vou fazer tudo isso com 50 clientes? Qual é a dica que você dá em relação a isso? Pode anotar. Todos os clientes pré-cirurgia, seja joelho, tornozelo, quadril, ombro ou coluna, o início do tratamento de reabilitação começa pelo, qual foi o que eu disse agora? Pelo centro. Então, se você já anotou esse primeiro ponto, já vai iniciar essa prescrição voltada a qualquer tipo de patologia, você já tem que ir pelo norte, que é fazer a prescrição pelo centro, independentemente do local da lesão, seja no tornozelo, no joelho, na coluna ou no quadril. Lembra que eu disse no início? Agora, que o primeiro ponto que nós temos que tratar é a mente do cliente, não o local da lesão, é justamente por causa disso. Se você tratou a mente do cliente no primeiro ponto que você teve, você já ganhou o seu dinheiro. E sabe o que é mais interessante em relação a isso? Ele não vai perguntar o valor. O valor já é percebido na primeira consulta, no primeiro contato. Você não precisa dizer quanto é o seu serviço no primeiro momento, no primeiro contato, porque já vai enxergar você de diferente. Se você já tem um valor em mente, daqui que você já cobra, pode esticar mais ainda, porque a baladeira começa a esticar a partir daí. Ele não vai perguntar valor. O valor já é percebido na mente dele. Por quê que já é percebido? Porque já chegou algo diferente com você. Ele não quer planilha do treino, ele não quer ver definição, ele não quer ver definição, ele quer ser tratado. A partir de hoje, pode colocar uma coisa na mente de vocês, pode escrever. Vocês não são mais personal trainer, vocês são especialistas. Vocês têm que servir e cuidar de pessoas. Porque nós queremos ser direcionados. Quando nós vamos no consultório médico, a gente não quer ser direcionado, a gente não quer ser cuidado bem, a gente não quer ter atenção. Então, eu indico muito que vocês têm que começar a trabalhar esse mecanismo na cabeça de vocês.
tem que servir e cuidar de pessoas. Se não servir e cuidar de pessoas, o valor não é percebido. Se você focar na planilha, ele só vai te pagar o valor realmente que você merece. Entendeu? Então, a partir de hoje, nós temos que começar a criar esse mecanismo neural, principalmente na nossa cabeça. Qual é o primeiro contato que eu tenho com vocês aqui agora? É trabalhar a planilha? É trabalhar a mente. Então, da forma que eu estou entregando aqui, é a forma que vocês têm que entregar o cliente de vocês. Trabalhar o primeiro contato a mente. Por quê? Porque as pessoas, elas são ansiosas e depressivas. Todos nós temos transtornos emocionais e comportamentais. Exceto aqui nenhum, todos nós temos. Alguns controlados, outros incontroladamente. Do mesmo jeito é o cliente. Agora imagine só uma pessoa que vai passar pela cirurgia do joelho, ou da coluna, ou do quadril, ou do ombro, ou do tornozelo. O tratamento dessa pessoa totalmente abalado. Ele está transtornado. Na cabeça dele que ele não volta mais a jogar bola, quem gosta de jogar bola. Não volta mais a comer, não volta mais a nadar, quem for fazer uma cirurgia de manguito portador de tiver alguma lesão no ligamento. Então pega esse ponto. O primeiro ponto é tratar. Vamos ser psicólogo, não. Mas nós temos que direcionar um pouco desse fator neural. Como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo? Você está bem? Você dormiu bem? O primeiro ponto é isso. Nós temos que fazer mais perguntas. Quando o telefone que vocês tocar para o cliente mandar uma mensagem, eu quero treinar com você, antes de ele perguntar de novo, você já manda 3 perguntas. Não deixe de mandar mais a segunda. Porque a partir da terceira ele não pergunta mais, ele já sabe que você é diferente. Isso é valor percebido. Eu vou dar uma apostila a vocês. Essa apostila eu vou dar, mas os outros é bom que eu não vou dar não, quero que vocês ponham. Porque se eu dar, você não lê. Não lê, mas eu vou dar a apostila do PNL. PNL personal dele. Planejamento neurolinguístico. A partir de hoje você pode isso na cabeça de vocês. Se não tiver o PNL afiado, amolado, não tem como vender. Não tem como entender esse processo. Porque tudo é planejamento neurolinguístico. Nós viemos com uma base de formação acadêmica muito robótica, muito mecanizada. Então, a partir do ponto que nós desconstruímos essa mecanização, nós temos que criar conceitos diferentes relacionados ao que nós fazemos. Senão, nós não vamos entender isso aqui não. Porque isso é muito complexo. Até o ponto que nós não estamos abertos à mente para poder entender. E achar que tudo começa pela máquina. Não, tudo começa pela. Então, a partir de hoje, eu vou começar a construir esse mecanismo. Alguma pergunta, gente? Pode ficar à vontade, pode perguntar, pode interromper. Se eu não souber, quais habilidades biomotoras o nosso corpo tem para poder ser acionado com uma resposta quando nós executamos qualquer tipo de estímulo no nosso corpo. Quantas nós temos? O nosso corpo é uma biblioteca de exercício físico. Se você só coloca ele aqui, ele só vai desenvolver esse fator de flexão e extensão. Se você começa, nós viemos com uma base quadrúpla, concorda? O ser humano vem com uma base quadrúpla. Mãos, pés, patas, pés. Ao longo da caminhada e evolução do tempo, nós viemos com uma base bipodal, as duas pernas. Então, ao longo das automações de tecnologias, vieram as máquinas. E o ser humano hoje, ele não faz mais nem a base quadrúpla e nem a base bípede. E o que é que o cérebro se comporta em relação a isso? Ele se desenvolve ou ele atrofia? Atrofia. E o que é que acontece ao longo da vida quando o cérebro vai atrofiando? E nós vamos colocando o nosso cliente numa base quadrúpla ou numa base bípede, relacionado ao ambiente que tem, mas só quer colocar nas máquinas. O que é que acontece? Aí onde é que vem a cereja do bolo? Então, se todo mundo só treina nas máquinas, mais de 70% da população, ela estava isolada. Por quê? Porque quando você pede para fazer um comando neural de mão direita, mão esquerda, perna direita, o cérebro não vai. Agora imagina correr.
todo mundo quer correr. O pé tem 2 ciclos de marcha. Estão lembrados? Lá atrás, o ciclo da marcha do pé, a fase de apoio, né? E a fase de barra e balanço. Preste bem atenção. Primeiro raciocínio que a gente vai dar hoje. Depois de nós trabalharmos o centro do corpo, que é o primeiro ponto, mente, centro, nós temos uma base, que é a base típica, são os pés. Nós poucos prescrevemos treinos para o arco plantar do pé. Quem é que recebe toda a carga do corpo durante o dia todo? Você sentado, ou você caminhando ou passando mais de 10 horas em pé dentro da academia atendendo os clientes. Quem é que recebe a carga? Os pés. Então, será que o arco plantar do pé seu ou de cada cliente que está em contato com a máquina, que o vetor de força de um leg desse aqui toda hora está sobrecarregando o pé, tanto faz antepé, médio pé ou posterior pé, será se o fundo core do pé, que se chama processo de estabilidade, arco plantar, está totalmente estável para atender tamanha sobrecarga de áreas, se nós não prescrevemos exercício físico para o fundo core do pé? Sim ou não? Então, a partir de hoje, segundo ponto, prescrever um exercício físico para o arco plantar. Prescrever um exercício físico para o arco plantar. São 2 fases, fase de apoio e fase de balanço. Outro ponto bem interessante, a fase de apoio ela tem 60% de estabilidade de força do hálus, ponta do pé, médio pé, ponta do pé, que recebe tamanho sobrecarga. 60% é na fase de apoio, 40% é na fase de balanço. Agora, se eu faço apoio, balanço, fase final de apoio, se eu não tiver um sinergismo muscular desenvolvido para poder ter tamanha sobrecarga e uma pisada que eu dou, várias pisadas que eu faço no ciclo da marcha, eu vou sobrecarregar onde? Onde é que eu posso sobrecarregar o meu corpo e as articulações? A articulação do pé do cotovelo, o tendão e Aquiles, ou o arco plantado do pé, ou ponto completo. Eu posso sobrecarregar meu joelho se eu não tiver com 60% do ciclo da marcha, que é a fase de apoio, ou os 40% na fase de balanço, que tem o sinergismo muscular, para poder ter uma fase de propulsão, balanço e apoio à aterrissagem. Onde é que eu sobrecarrego? Joelho, quadril, coluna, o completo, até mesmo o ombro. Aí onde é que vem o raciocínio clínico da gente? Se a avaliação inicial dos protocolos modernos não for abrangente no que dá um diagnóstico para uma cirurgia, pré e pós-cirurgia, o que é que eu tenho que fazer com esse profissional? Lembra que eu disse nesse ano? Nós temos que começar a criar um mecanismo de reprogramação e de programação de treinamento sem nenhum tipo de referência. A partir de hoje, vocês têm que pensar o seguinte: eu tenho que treinar o meu olhar clínico. Vocês têm que ver, observar coisas que os exames e as imagens não mostram. E como é que eu vou ver isso? Através disso que eu estou falando para vocês. Eu tenho que ir mais além do que os diplomas, os artigos, os exames. Eu tenho que começar a pensar mais um pouco, a criar esse mecanismo de especialista para a cirurgia. Como é que o corpo se movimenta? A gente poderia fazer um conjunto aqui rápido, como é que o corpo se movimenta. Se eu tinha a fase de apoio e balança, apoio 60%, 40%, balança, a perna quando está em circulação ou em elevação, se eu não tiver o meu tronco alinhado, que é o core, onde é o primeiro ponto que eu tenho que trabalhar a minha base, o meu tronco ele vai
Por quê? Porque eu não treinei a base. Eu não vou ter só fase de apoio. Eu vou ter fase de balanço. Outro ponto. O raciocínio além das margens e além da prescrição da ficha de treino. Se eu estou no processo de corrida linear, a força cinemática, quanto mais eu pisar no chão e bater mais, eu desgasto, eu tenho mais desgaste ou eu economizo mais energia? Mais desgaste. Aí se eu for com uma avaliação ou protocolos modernos, se não tiver o meu raciocínio para eu fechar o raciocínio de acordo com o critério de dele, eu posso errar. E o que é que eu quero passar aqui para vocês dois? Vocês têm que ser mais assertivos. Então, o olhar é diferente. Começar a compilar o corpo humano por isso. Eu tenho que começar da ponta do pé, centro e da mente. Às vezes a gente tem um olhar, convencionalmente falando, fechado mais nas máquinas. Por isso que eu disse a vocês, vamos desconstruir todo o pensamento, não que isso aqui não sirva, aqui é um ponto, aqui é uma base. Mas a gente tem que desconstruir esse pensamento da 315, das máquinas, para poder a gente ver que o raciocínio mais específico. Porque senão a gente vai confundir. Ele vai ter pontos cruzados na mente, né? Lá no sistema, no cerebelo e cortical. Vai ficar um pouco dividido e a gente não vai entender o que, é que a gente está pensando aqui agora. Eu estou sendo muito complexo, gente? Sim ou não? Se tiver dúvida, pergunte. E a gente vai começar a construir o tipo de raciocínio aqui hoje. Então é justamente isso aqui. Ó. Primeiro ponto, avaliar. Avaliação inicial, o protocolo moderno. O curso do método READAPT, do IBR 360, abrange desde a avaliação inicial do paciente até a aplicação de protocolos atuais de reabilitação de lesões. Hoje nós estamos tendo um spoiler do que a gente quer fazer daqui a 2 meses, né? Aqui é o spoiler, aqui é o brainstorm. O que é brainstorm? Vou ter que prestar feedback. Vai sair hoje com a mente perfeita. A gente vem lançar aqui a primeira certificação do IMR 360. São 10 módulos. Mastigar. Detalhar. Prescrever. Vou trazer todos os meus protocolos que eu fiz com meus clientes, desde o TCE até o último que eu tenho aqui agora, moderno. Vou até mostrar umas imagens para vocês, que foi uma bactéria que o cliente pegou, que é a síndrome de Guillain-Barré. Ele perdeu todos os movimentos do corpo. Tudo. Apartou, comeu frango, a carne do porco e desenvolveu essa bactéria. Qual foi o primeiro ponto que eu fiz com ele? Avaliação. Ele me chamou na casa dele. Quando eu cheguei lá, eu não demonstrei fragilidade, mas demonstrei acolher. A primeira avaliação foi acolher o meu cliente. Acolher, olhar no olho dele, pegar na mão dele e dizer a ele que tem jeito. Não levei protocolo nenhum. Moderno nenhum, nada. Eu só queria que eu fosse lá dar atenção a ele. Então nós temos que começar a treinar isso. Nós temos que esclarecer as planilhas e o valor do que a gente vai medir e pensar mais no ser humano. E nada adianta. Pode anotar esse outro ponto. Eu não estou sendo contra não, aqui não. Mas esses pontos, esses insights, eles são bem modernos. E vem. Pode anotar. Antes de nós iniciarmos a avaliação, se os fatores biopsicossociais do seu cliente não forem analisados, não tem como esse tratamento dar certo. O que são os fatores biopsicossociais? Faça um levantamento da vida dele em relação ao que aconteceu pela patologia, pela doença. Resumindo, foco nos fatores biopsicossociais do cliente. Tem que focar nos fatores biopsicossociais. Antes de até iniciar uma programação também. Caso contrário, não tem como ter isso acontecer. Essa reabilitação, essa reprogramação, ela pode ser frustrada.
Por quê? Porque ele não sentiu confiança em você. Se ele não sentir confiança em você, você pode trazer os melhores exercícios que for. Não vai dar certo, porque a energia não foi canalizada dentro da sua dele. Então você já tem que ir pronto e se entregar naquele momento. Ele tem que sentir aquilo em você. Se ele não sentir, pode ter certeza, não vai dar certo. Ação, mesmo ela com condromalácia, condropatia, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, eu estou ativando e causando neuroreceptores inibitórios, ou seja, uma dopamina benéfica para o corpo. Você está entendendo? Como é tão simples, que às vezes a gente fica muito complexo relacionado às marcas, mas o que é que a gente está fazendo aqui hoje? Raciocínio clínico. Clínico. Deixa eu lá, Galinha. Força. Vai desses. Vem pra cá, rapidinho, mas não. Sim, professor. Vem aqui. Como é seu nome? Joás. Joás, pra cá. Aperta aqui o parecer dela, por favor. Tá ativado? Tá. Tá ativado? Contraído? Relaxa, Galinha. Pronto, relaxou. Contraído. Descontraído. Relaxar. Contrai de novo. Pinça lá. Contrai, contrai, simula 30 segundos. Força, 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 força. Aí. A demanda de consciência neural vem de onde? Do sangue. A hipertrofia vem das marcas. O músculo conta. Conta. Se eu não tiver consciência corporal, cadência de movimento, eu vou lesionar o quê? As articulações, aonde o movimento está sendo executado. Eu posso hipertrofiar fazendo esse exercício simples e ao mesmo tempo complexo. Por quê? Quando tem pessoas que não têm um nível de consciência corporal, para você dizer desse jeito, contrai a musculatura, ela vai contrair um plano. Contrai a musculatura, ela vai contrair outro plano. Por quê? Porque o nível de consciência corporal dela ainda não está adaptado. Quem é que é responsável por fazer com que o cliente entenda a cadência, o nível de consciência corporal no movimento? Nosso nome é esse. Nós paramos para fazer isso? Sendo sincero. Não. Por quê? Porque nós estamos atribuindo muita questão aí das marcas. Isso aqui é para ser feito? É para ser feito. Eu posso fazer esse mesmo tipo de movimento no leg para poder você não perder o cliente, faça o mesmo tipo de movimento aqui no leg. Ela gosta de marca. Mas se você. Bota o meu pé, por favor. Disser a ele que ela já lhe falou que tem cronomalácia, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Tá doendo demais a batalha dela. Quando ela sente uma cadeira, ele passa mais de 30 minutos. O que é que você tem que combinar com ela? Primeiro, nós temos que tratar a sua dor. Nós temos que diminuir essa dor para poder você caminhar melhor, sentar melhor. E depois, nós fazemos um treino mais robusto para complementar a sua musculatura. Mas eu quero que você entenda que eu preciso tratar a sua lesão. Senão, não vamos nos posicionar, gente. As pessoas que estão do lado de fora não acreditam que você está lá. Volta assim, 90% do que eu faço hoje relacionado ao web, radar, eu trago pessoas sem marcas. Quem acompanhar meus vídeos pode ver. Eu trago pessoas sem marcas. Alguns fisioterapeutas acham que eu estou na área da fisioterapia. Não. Nós somos especialistas no movimento. Nós trabalhamos com movimento. Lembra que eu decidi o corpo da gente tem capacidades biomotoras que não são trabalhadas? A gente está vendo isso. Essa capacidade biomotora de consciência corporal ela tem que ser trabalhada. Estabelece os dois pés. E contrai. Lá, contrai. Pronto. Bota aqui, ó, a mão no peito. Agora puxa profundamente a respiração. Segura um pouquinho e contrai só. Segura. Nós não trabalhamos inspiração consciência. Toda pressão na caixa torácica, ela vem via diafragma. Se nós não trabalharmos a respiração, tem cliente que chega com dor nas costas. Por quê? Porque não puxa. Não puxa. Primeiro que as pessoas são ansiosas.
A gente tem pico de ansiedade. Mas a gente tem pico de ansiedade. A gente tem a ideia. A gente não respira bem. Então nós temos que parar um pouco, até saber se a gente realmente ela tem depressão ou ansiedade, e trabalhar na respiração profunda durante 5 minutos dentro da academia. Mas não, o que a gente quer? A gente chega atrasado, a gente já quer montar na máquina, porque já está pensando no cliente, e achando que isso vai dar certo. Tá certo? Isso é errado. Se quiser ser especialista em trabalhar bem após cirurgia, nós temos que mudar todo o mecanismo neural relacionado ao que vocês fazem com isso não. Tem que mudar a chave. Tem que desconstruir a matemática. Obrigado. Nós temos que desconstruir isso. Concorda? O mecanismo é diferente. É diferente. Isso aqui vai ser usado. A gente vai fazer alguns trabalhos à tarde, ou se não der tempo à tarde, só na certificação, porque para poder levar um nível de robustez muscular, sobrecarregar mais a estrutura do corpo, nós temos que passar por esse processo de base. Não tem como atropelar, não. Não tem como. Eu passei 2 anos, vou mostrar um vídeo aqui, depois, no final, com um cliente cadeirante, foi o primeiro cliente cadeirante essencial, trabalhando no centro do corpo. 2 anos. Não foi por um dia, não. 2 anos para poder sentar. Porque no tempo que eu peguei ele, eu não tinha experiência nenhuma relacionada a clientes especiais. Eu fui fazer um curso com um chinês em São Paulo. Ele veio de São Paulo, fez aqui em Gariri, o Folclore 360, população especial para cadeirantes. E eles deu alguns insights relacionados a isso, e eu só poderia tirar ele da cama se eu trabalhasse sério. Onde eu vi o resultado, que é realmente trabalhar a base do corpo. Então, como estou dizendo aqui a vocês, eu fiz com cadeirante. Agora, imagine só vocês fazendo com vocês em caminho normal. Vocês vão trabalhar bem já. Vocês vão trabalhar fatores específicos dentro de uma programação de treinamento, um dia na semana, voltada a essa especificidade, puxando o grupo do povo. Porque o trabalho do centro do povo, a base, requer muita capacidade neural. Automaticamente, o sistema nervoso central manda comando e resposta naquela região. Automaticamente. E que viagem ele falou? Não é do não? Saúde. Saúde. Pode ficar diferente para ajustar as bases. Estende o braço. Contrai meu abdômen. Contrai tudo. Sente bem contraído? Não. Quando a gente não está adaptado, o que é que acontece? Ele desestabiliza. É normal. Por quê? Porque eu não devo uma resposta do sistema nervoso. Quem viu Graciano Barbosa esses dias relacionado à lesão dele? Pode ser bastante. O que foi que aconteceu com o Graciano? Alguém tem um raciocínio político aí para a gente discutir rapidamente isso, para que a gente entender aquela problemática? Vamos lá. Primeiro ponto. Graciano Barbosa é uma treinadora de fisiculturismo, vamos dizer. Todo dia ela está dentro da academia. Né? Vamos fazer um levantamento. Ela todo dia está dentro da academia. Ela não treina musculação, ela tem base da musculação. Perfeito. Ponto 1. Ela tem uma robustez muscular muito avantajada. Se é músculo, eu não sei. Ou se é alguns efeitos anabolizantes, também não sei. Mas, ao nosso olho, ela tem uma robustez muscular. É assim? Para a gente encurtar aqui o ponto de Graciano. Quando ela teve a lesão, naquele momento que ela girou, o que foi que aconteceu com o ligamento de osso? Qual a função do joelho, do ligamento? Estabilizar. A articulação do joelho é estabilizar o osso do fêmur, frontalmente com a tíbia, no movimento anterior. O corpo não se projeta. O ligamento é estabilizador do joelho. Mas para poder desenvolver um mecanismo de treinabilidade do ligamento relacionado a outras funções que o nosso corpo faz, lembra das capacidades biomotoras? Nós só se movimentamos no sentido linear? Não. O que você estava fazendo? Dando
Mudança de direção. E quando nós fazemos mudança de direção, quem é que estabiliza o nosso corpo relacionado ao joelho? O ligamento. Eu tenho que treinar o ligamento. E como é que eu treino o ligamento? A vibração proceptivas. O que é procepção? Ativação e estímulos neutrais da articulação. Exemplo rápido. Eu estou aqui. Flexão. Quadríceps. Para eu poder treinar a procepção do meu joelho. Vem para cá, tá? No caso, fez uma cirurgia rapidamente aí. Tá com quanto tempo? 3 meses. Ó. Raciocínio bem rápido de cara. Tem tempo. Não. 3 meses. Já ganhou ADM no dia de joelho? Sim. Faz a flexão no joelho de flexional. Só até aí. Só para nos pronto. 90 graus. Ele não veio ADM ainda de joelho. Faz o outro. O outro joelho. Esse. Não tá lesionado. Ó. Automaticamente, os discos tibiais no carro e também a acumulação do maneiro, ela está travada. Não veio. Quem é que. Aconteceu quando? A minha vai. A dele, e não foi lesionada, está travada. Vem pra cá. Vamos lesionar também. Lesionado também, pronto. Ó, é o Fernando mesmo. Quando ela faz um na parede, fica nessa posição inicial. Faz a flexão do quadril, aqui, e eleva bem com o punhar. Puxa. Cabeça, olha, vem aqui assim. Força. Mais. Puxa. Trabalha. Vamos. Relaxa. Esse tipo de ativação aqui, nós chamamos ativando o solear. Como nós fazemos esse tipo de movimento de ativação do solear para poder preservar o joelho no ligamento? Tudo é um complexo, tudo é um conjunto. Existe que nós iniciava de onde? O centro, pé, costa, médio e antepé, para poder a gente ter a ativação do arco plantar e começar a ativar o foot core. O foot core é a base do pé. 2 pontos interessantes. Foot core e o centro do corpo. Nós temos que trabalhar e treinar esse movimento. E quando nós fazemos esse tipo de exercício com o nosso corpo, a demanda neural é maior quando nós vamos para a máquina. Depois que nós fazemos essa base e vamos para as máquinas, pode ter certeza, o resultado é outro. Agora, se nós formos para cá, querer voltar para cá, é lesão. É lesão na série. Ele já vem lesionado daqui. Você só vai lesionar mais ele. O que aconteceu com o Graciano Barbosa no começo? Ela sempre trabalhou aqui. Ela nunca trabalhou aqui. E o ponto que ela teve que trabalhar, que foi a dança, o ligamento lesionou. A lesão dela. Mas o. Isso. Só. Aqui é uma lesão. Puxa. Flexão aqui. Quando ele pega o fio. Puxa. Agora a cabeça. Puxa. Contrai, força, cresce. Aí, relaxa. Esses 3 pontos que eu já dei a vocês. Qual era a reprogramação do treino que vocês começaram a fazer com o Jucá para que ele possa voltar e retomar as atividades que ele gosta? Vai ser uma programação planetária, por isso que eu queria trabalhar no computador. Quando eu falei que a automação hoje ela é um fator positivo para a gente, é justamente para isso. Esse site que eu dei a vocês, o ligamento muscular de Graciano Barbosa, nós usando a inteligência artificial, nós temos uma reprogramação de treino montada. Nós não gostamos de fazer isso, porque nós somos empresas fichas. Eu não trabalho com ficha. A marca 15 anos. Não trabalho com ficha. Por quê? Porque eu entendi que eu tenho que atacar o corpo para poder ter um desenvolvimento. Se eu passei 2 anos no centro do corpo, alguns exercícios direcionados para fazer com que o cliente sentasse, por que eu ia me prender a ficha? Eu tenho que trabalhar o corpo. Eu tenho que entender o corpo. Para que ele está necessitando. Não é porque a ficha está me dando.
estratégicas personalizadas em readaptação. Prevenção e retorno ao desempenho. Profissionais aprendem métodos para evitar recidivas e otimizar o retorno do paciente ao desempenho físico completo. Eu sou responsável por isso. Alguma pergunta, gente? Pergunta. Tirem dúvida. Fundamentos do método readapta. Avaliação funcional individualizada. Já até falei sobre esse ponto. É adaptada para cada perfil, permitindo intervenções seguras e eficazes em adaptação física. Adaptação dos exercícios. Os exercícios são ajustados conforme as necessidades individuais, focando na segurança e eficiência durante a readaptação. Comunicação é importante entre os profissionais e praticantes. Pessoal, antes de toda a avaliação, pergunte quem é o médico que fez a cirurgia. Pergunte quem é o médico que está acompanhando a cirurgia. E, se possível, entre em contato com o médico. Entre em contato com o médico. Por que a gente deveria entrar em contato com o médico? Porque às vezes a gente tem medo de perguntar alguma coisa e a gente não sabe responder na hora. Só por isso. Você até sabe. Você tem até o conhecimento, mas você fica tão travado que você não consegue passar aquela informação na hora. Você fica ali um pouco meio travado ali, com vergonha, e não fala. Do mesmo jeito com o fisioterapeuta. Conversa com o fisioterapeuta. Conversa com o ortopedista. Conversa com os médicos. É importante essa conversa. É importante essa escuta. Porque senão não tem como nós viabilizarmos uma programação de treinamento voltada ao seu cliente. Não tem como. Porque o trabalho tem que ser realmente multidisciplinar e muito profissional. Nós temos que usar todas as profissões e todas as ferramentas que nós temos para poder entregar aquilo que o cliente está pedindo de você. Oi? No caso, uma lesão de uma coisa que a gente está preparada, fazendo um problema de uma relação de esforço para a. No caso, como eles são indicados, para ter uma cirurgia, depois de uma semana, 2 semanas, né? Antes, 2 semanas, já estou dia. No caso da fisioterapia associada com a avaliação profissional primária, na fisioterapia vai fazer movimentos mais positivos e tudo mais. Quando ele vinha ainda para a educação física, no caso, já pode já começar também com alguma de exercícios, ou é melhor fazer essa questão de trabalhar primeiramente no movimento? Botar o movimento para ele aprender, trabalhar o psicológico dele até voltar. Jéssica, é o seguinte. Tem fisioterapeutas que são expertos e já lhe entregam o paciente enquanto você já ir para o trabalho mais de força. Raciocínio clínico. Você tem que analisar seu cliente novamente. Mesmo que o fisioterapeuta entregou. Algumas arestas só nós encontramos. O fisioterapeuta ele tem algumas expertises. Perfeito. Entregou o cliente com nível de ADM completo. Primeira coisa, você tem que analisar ADM de novo. Amplitude do movimento. Como é que está lá o grau da flexão do joelho? O cais ainda está um pouco travado. Mas por que ele está travado? Talvez as capacidades de locomotora dele antes, porque ele passou muito tempo para poder fazer assim. Olha só o resgate, viu? Quanto tempo você passou para fazer essa cirurgia de ligamento anterior? Sim, quanto tempo? 5 anos. A estrutura do joelho já está a mesma cor de um cliente que lesionou rapidamente a fibrogeração da voz? Não está. Eu tenho que começar a fazer apanhados. Eu tenho que começar a fazer diarinho, pronto. Levantar, aí eu tenho que pensar para trás. Jogar no meio, cara. Esporte. Bom, a articulação do joelho é muito exigida nesses esportes. Então, já não está aquelas coisas. Já está um pouco desgaste. Entendeu? Então, já está muito desgastado. Eu já vou colocando tudo no alto. Já vou fazendo no outro lado. Mas Jucá já apresenta um nível de marcha bem. Perfeito. Para cá, já está rapidinho.
Não, para ficar de pé. Faz esse movimento, teste de equilíbrio e um pé só, unipodal. Segura. Pronto. Olha para o lado esquerdo. Faz um giro no pescoço. Bom, vira para o lado direito. Mais. Perfeito. A outra perna. Gira. Volta. A perna esquerda de chutar. A pelve dele. Rodou mais ou menos do que o outro lado? Rodou mais. Foi? Rodou mais. Eu nem olhei pelo espelho. Mas o que é que está acontecendo em relação a isso? Será se é o quadril? É o arco do matadeiro? É o core dele que está fraco? Puxa na frente, sobre aqui. Primeira posição que ele fez. Flexião, não. Ó, pronto, fica nessa posição. O corpo, quando está treinado, relacionado à postura, quando você faz um comando, ele se alinha só. Ele tem logo anteriorização do tronco. Outro ponto. Então você vai começando a entender e ter um olhar clínico relacionado a todos os pontos do corpo do cliente. Por quê? Porque quando você dá comando de resposta, se ele tiver a consciência já treinada, consciência dos movimentos, ele faz as posturas corretas. Tem que ser treinado isso. Né? Aí talvez, se esse cliente vier com alguns pontos que só o profissional de educação física identifica, as principais capacidades biomotoras, consciência corporal, abdômen, centro do corpo mais estável, trabalhar as rotações do centro do corpo, realmente faz o comando de resposta, a gente avança. Se não tiver, é grego. Tem que trabalhar mais. Quem é que tem essa tomada de decisão? Você é profissional de educação física, tem que fazer isso. Oi? Se não quiser trabalhar você corre de um lado e quer para o outro. Uma hora a corrente é a reta. Por quê? Porque o corpo trabalha em cadeias simétricas, abertas e fechadas. Então, quanto mais a base for bem feita, mesmo sair da fisioterapia, não duvidando do trabalho do fisioterapeuta. Mas você tem que ser desconfiado do seu. Para poder você entregar e dar continuidade ao tratamento, para que você retorne às atividades dele com mais segurança. É só a gente pensar. Imagina só, o cara passou 5 anos para poder fazer a cirurgia. Será se realmente a articulação do joelho dele, do ligamento dele mesmo, tem um processo de neoligamentização, lembre-se. Fez a cirurgia, o ligamento dele aqui não é o mesmo ligamento não. Né? Se o corpo não aceitar trabalho neural, tem que ser bem feito no início, o ligamento ele não funciona não. Ele pode ser expulso novamente. Então, investir, pode anotar, investir no processo de desenvolvimento neural após cirurgia é mais eficaz do que sobrecarregar as estruturas do corpo. Entendeu? Investir, né, gastar mais tempo no processo neural, de readaptação neural, de variabilidades biomotoras, é melhor do que sobrecarregar o corpo. A sobrecarga vem após essa base de investimento neural. Esse meu cliente que ele fez comigo, ele só passou 3 vezes comigo, eu liberei ele. Ele tem ligamento cruzado anterior. E ele passou muito mais tempo para poder fazer a cirurgia. Veja só como é a individualidade biológica e memória no envolve. Esse meu cliente, ele era vaqueiro. Passou o tempo todinho no sertão, lá do Pernambuco. Machucou o joelho jogando bola. Fez a cirurgia. Quando foi por um mês, o fisioterapeuta liberou ele. Já tinha ganhado toda a amplitude, a dele do joelho. Quando ele veio para mim, trabalhei em 3 pontos com eles específicos. Não mais do que isso. Esse movimento que eu fiz com você, o mesmo movimento que eu fiz com a Bolinha, estabeleceu o corpo dele. Quando foi no 3º mês, ele estava liberado. Ele já está correndo na rua 5, 10 km.
Por quê? Porque foi investido em trabalho básico, consciência corporal, estabilidade e mobilidade. Anota outro ponto. Quanto mais mobilidade, menos estabilidade. E quanto mais estabilidade, menos mobilidade. Oxe, como é isso? Eu tenho que encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio. Não adianta você ter muita mobilidade e a estabilidade está defasada. Não adianta você ter ser muito estável, porque se você for muito estável, você vai ter muita rigidez articular. E se você tiver muita rigidez articular, vai sobrecarregar as outras estruturas. Então, o ponto tem que ser equilíbrio. Gastar no sistema nervoso. Gastar nos movimentos de equilíbrio. Para que tanto ele possa ter mobilidade como estabilidade. Preste bem atenção nesse ponto. Nesse meu raciocínio. Todo corpo relacionado a qualquer movimento, ele tem comando e resposta. Todo corpo é assimétrico. Agora, toda estrutura do corpo tem assimetria. Tem ou não tem? Nosso corpo, ele não é assimétrico. Ele é assimétrico. Então, quando você for fazer o raciocínio do cliente, você coloca logo na mente. Esse corpo, ele tem desalinhamento postural. Esse corpo, ele não é alinhado. O que é que eu tenho que pensar em relação a isso? Levar em consideração para poder sair o raciocínio do cliente. Gente, levando aí rapidinho, todo mundo. Façam tudo, sabe? Rapidinho, fuga rápido, daí foda, gente. Eu vou fazer aquela dinâmica lá, que é falar na escola e gosto de fazer com todo mundo. Paulinho, Vaninha, ele quer puxar tudo. Tudo. Se botar mais embaixo, ele quer puxar. Ele respira. Agora você pode fazer o seguinte. Na extensão, segure 10 segundos. Respire profundo. Baixa. Excentricamente, devagar. Na outra extensão, segura mais 10 segundos. Ele não faz certa repetição. Seu cliente, que é robusto, já ganhou muito tempo. Por quê? Porque a respiração celular, muscular, periférica naquela musculatura, ela não foi treinada. Ela só foi executada por flexão e extensão em um plano. Um plano sagital. Quando você pedir para ele parar um pouquinho e segurar a carga, aquele vetor que está na ponta do pé para poder descer ascentricamente, a memória muscular, porque essa parte periférica do nosso basto, do reto, tem oxigenação. E se não trabalhar essa oxigenação, ele vai suportar a carga de 10 segundos, descendo e subindo 15 vezes. É uma estratégia que você pode fazer com ele. Aí você vai dizer, lembra que eu falei da respiração? Pegou mais ou menos? Sim. É uma estratégia. Por quê? Porque o cliente só quer puxar a carga, ele não quer respirar não. Se você mandar ele respirar de forma correta, ele não faz 20 repetições. Ele não faz. Porque a musculatura não está preparada. Só cá. Aí pausa. Desce. Pausa. Desce. Pausa. Desce. Na pré-cirurgia, nós temos que trabalhar com isometria. Por quê? Porque não estressa a articulação, ativa a musculatura, que vai fazer um vaninho aqui, e ativa a respirar. Respiração. Responde isso, meu pergunta? Sim. Não, e questão de uma patologia. Não leio. Aí você falou sobre a questão. E ele já, outra coisa, ele já malha um certo tempo. Certo. Aí eu vou, como você falou, treinar a questão do vaso, com essa questão da respiração. Esse aluno, você não acredita que ele, né? Assim, no pressuposto. Eu não acredito que você vai estar ocupando ali tempo de ele estar pagando ali para você. Tem mais que você, poxa, mas eu quero ganhar música. Ele não está me ensinando a respirar. É justamente essa questão. Às vezes a gente fica muito preso em relação a isso. Que
O cliente paga valor X e ele quer ir com o aparelho. Sim. Entendeu? Quer chegar e ir com o aparelho. Se a gente não conduzir os nossos clientes, quem é que vai conduzir? O senhor. Quem sabe o que é beleza para ele? Você. Lembra disso? Todo cliente tem assimetria. Todo cliente tem assimetria. Todos os clientes. Mesmo aquele que já tem há muito tempo. Agora, se você identificar que ele já tem uma memória muscular muito boa, treina muito bem, não tem nenhuma lesão, você já conhece o seu cliente, o que é que você tem que complementar em relação à planilha dele? Exercícios diferentes. E quais são os exercícios diferentes? O que é que o cliente gosta? Gosta de ser desafiado. Então, se ele já está desse nível, mas se você coloca ele na cadeira extensora, Ativo inexialista. O que é nexialismo? Você sabe o que é isso? Vocês já escutaram essa palavra? Nexialismo? Anote e depois pesquise, mas eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. Une várias áreas do conhecimento para promover retreinamento funcional e uma recuperação do paciente. Hoje, nós estamos vivendo uma era que, como as outras profissões, né? Tem muitos médicos e hoje tem muitos profissionais de educação física. Muitos profissionais de educação física mesmo. E nós temos que começar a entender o seguinte: se você for nexialista, você não tem concorrência. Bom, primeiro ponto: se você for nexialista, você não tem concorrência. Por que você não tem concorrência? Por que a gente não tem concorrência se for nexialista? Porque a gente vai mais a fundo. E o que é ir mais a fundo? É ter o raciocínio clínico. Aonde todos enxergam uma forma, você vai lá e enxerga outra forma diferente. Aonde não tem mais jeito com uma situação, você vai lá e apresenta uma situação. E como é que eu vou me tornar um nexialista em relação a isso? Como é que eu vou me tornar? O que é que vende mais hoje de coisas simples na sociedade? O que é que as pessoas compram mais? Alguém pode dizer? Todo dia, o que é que você compra todo dia? Comida. Todo mundo compra todo dia, não compra? Pão. Todo mundo compra pão de manhã. Pão vai parar de vender? Não. Nós temos alguns clientes. Quando dá uma baixa dentro de casa, o personal é cortado. Não é assim, concorda? Um cara que fica na academia, não paga nada o personal. E como eu saí desse pé de guerra? Que eu não seja mais a primeira opção do orçamento. Vocês já pensaram sobre isso? Eu não posso ser mais a primeira opção no orçamento quando ser apertado na família. Por que você é a última? Porque você é a primeira opção. Porque você não é nexialista. Pode ter certeza. Se você ainda não é nexialista, você é a primeira opção a ser cortada no orçamento. Se o estudo não for nexialista, ele vai ser a primeira opção a ser cortado no orçamento. Por quê? Porque nós temos que criar uma cultura. Uma cultura de entrega, uma cultura profissional, uma cultura de trabalho, mesmo a gente sendo uma empresa só personal. E se tem um estudo desse aqui, tem que ter uma cultura. Qual é a minha cultura como personal trainer? Já gastaram quanto tempo pensando sobre isso? Tem um livro que é bem interessante, é R$27, você compra lá na Amazon, seja a pessoa certa no lugar certo. Lê esse livro. E sabe o que é ser nexialista, gente?
é você trazer outras áreas de conhecimento que não tem nada a ver com a educação física e você coloque para dentro da educação física e comece a complementar outros conhecimentos, joga para dentro da educação física, pronto, a esposa do cara trabalha lá com gestão, trabalha com administração, trabalha lá com a CDL. Então pega outras ferramentas que a CDL tem e traz para dentro da educação física, para ver como esse negócio vai virar. Por quê? Porque ainda nós somos e fomos treinados apenas para um segmento. Nós não fomos treinados para unir várias áreas de conhecimento para promover retreinamento funcional e uma recuperação do paciente. Nós não fomos treinados para isso. Mas a partir de hoje vocês colocam isso na mente de vocês. Vocês têm que ser nexialista. Se não for nexialista, é a primeira opção ser cortada no orçamento. Você tem que solucionar rápido. Tem que ser mais moderno. Tem que apresentar mais. Tem que entregar mais. Se não entregar, opção cortada. Eu vou trazer uma média aqui. A média hoje que o personal trainer ele angaria dentro da profissão, uma média de R$6.000. Uma média. É pouco ou é muito? Hã? Não, pode falar, gente. É pouco ou é muito? O professor da educação física tem medo de falar de Auxílios, estímulos básicos. Os estímulos básicos estão dentro de uma avaliação funcional. A tarde a gente vai fazer. Mas para adiantar e te responder, pode começar com os exercícios de consciência corporal. Você vai fazendo testes de consciência corporal. De um pé, equilíbrio, de extensão, equilíbrio, de trabalho de balanço, de quadril, equilíbrio, volta de novo com mais velocidade, equilíbrio, vai dando comandos e estímulos. A partir do ponto que você começar a identificar pequenas falhas, volta puxando de novo. Primeiro ponto, sempre começa o programa de reabilitação deitado. Sempre. Pra cá, rapidinho, você. Ele tem condropatia, condromalácia, dor na coluna, fez uma cirurgia da coluna. Pode sentar, senta. Então, se seu cliente ele tem dificuldade, está iniciando tudo, e você quer ter segurança com ele, você vai explicar ele porque tem que começar aqui, pode deitar, vai para cima. Ó, quando nós trazemos, lembra que eu falei, nós iniciamos ao longo da nossa vida, da nossa jornada, uma base quadrúpede. Concorda? Evolução, base bíblica. Quando nós trazemos nosso cliente para deitar, o nível de consciência, sistema nervoso, ele já começa a ser desenvolvido. Por quê? Porque nós trazemos memórias da barriga da mãe. Como era a nossa base dentro da barriga? Base encolhida, vamos se desenvolvendo. Qual o primeiro contato que a gente tem? A criança. Mão no chão e pés. Abaixo do quarto. Quadrúpede. Nós temos que trazer os nossos clientes para a base do quarto. Porque quando ele vai em evolução, nós perdemos esse contato neural. E onde é que vem as lesões? O nível de consciência corporal desce, a coordenação motora desce e as lesões aumentam. Por mais que ele tenha robustez muscular, a gente perde esse contato. Flexiona as duas bases, os dois joelhos. Tira os dois pés do chão. Voltamos para cá, ó. Para iniciar, entrelaça as mãos. Contrai bem o abdômen. Então, trabalhar essa base e ativar o abdômen com esta posição, decúbito ventral, barriga para cima, é fundamental para poder iniciar a usar as atividades simples. Como essa? Vou botar força para cá. Trabalha, estabilização tronco. Força. Não deixa mexer. Não deixa mexer. Não deixa mexer. Não deixa mexer. Pronto. Trabalhamos com segurança, ativamos a região do corpo. Perturba ele, bora. Perturba ele para um lado e perturba ele para o outro. Então você vai começando a entender que o corpo necessita desses comandos. Se você fizer isso 3 vezes,
ou 3 semanas seguir, trabalhar essas bases aqui, o adulto, o corpo começa a se outro. Começa a se desenvolver de outra forma. Eu vou dar outro PDF a vocês, que é fica aí, senta aí, rapidinho. DNS, estabilização dinâmica neuromuscular. Pode anotar isso, pesquisa isso profundamente. DNS, estabilização dinâmica neuromuscular. Porque a gente vai começar a entender o raciocínio clínico, a gente começa a entender da barriga da mãe. Os bebês estão na posição quadrúpede e vai para uma posição bípede. DNS, estabilização dinâmica neuromuscular. Essa estabilização, nós temos que trabalhar ela. Deita de novo. Levanta as duas mãos. Eu vou dar só o comando e você faz a extensão. Braço direito, perna esquerda. Enxerga. Braço direito, perna esquerda. Extenda. Volta. Braço direito e perna esquerda. Braço direito estendido. Para trás. Volta. Vai alternando. Volta. Pode fazer, vai. Está coordenado esse movimento? Não. Vamos coordenar o movimento. Como é que coordena esse movimento? Vamos lá. Fica na base normal. Flexão. Extensão. Pronto. Volta. Volta tudo. Deixa parar. Volta. De novo. A mesma base. Volta de novo. Vai de novo. Volta de novo. Vai de novo. Volta. Para. Vai no outro lado agora. Volta. Volta. Nós pedimos para fazer esse movimento com os nossos clientes. E trabalha só esse mesmo e esse mesmo, os dois. Volta. 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 Pronto. Volta. Vai. Tronca o braço e a perna de novo agora. Volta. Estende bem. Contrai. Volta. Volta. Aí. E um simples movimento. Trabalhamos a estabilidade do core, flexão e extensão do quadril e começando a trabalhar o movimento de mobilidade articular do quadril. É um movimento de mobilidade? Não. Nós já começamos a dar dinâmica simples ao quadril, se o quadril dele for preso e se a rigidez articular estiver muito rígida. E ainda trabalha a coordenação, né? Trabalha a coordenação motora, que é o fundamental. Quando pode levantar? Falei. Vocês estão buscando agora o que é o conhecimento. Então, não ofusca a mente de vocês por diplomas e certificados. Não ofusca, gente. Porque senão a gente vai viver preso. Ciência é bom, pesquisa é bom, artigo é bom e livro é bom. São nortes que nós temos para podermos debatermos e termos o conhecimento. Mas, se tudo isso que nós tivermos e não colocarmos no campo de ação, não vai valer de nada eu estar investindo em certificação, em curso, em aparelho, em infraestrutura. Não adianta de nada. Porque nos bastidores as coisas funcionam diferente. Funcionam muito diferente. O que eu quero, né, é rodar o Ceará todinho com esse curso. Dia 16 de janeiro eu vou estar em Granja, Ceará, a 700 quilômetros daqui.